Na nossa resenha de filmes e livros aqui do nosso canal, hoje vamos falar desta obra-prima, O Processo, de Franz Kafka. Olá, pessoal, uma grande satisfação ter você aqui no nosso canal. Aqui nós tratamos de direito penal, de processo penal, legislação penal especial, prática de direitos humanos e temos uma playlist aqui em que nós estamos fazendo resenha de filmes e livros que têm a ver com o universo jurídico criminal. E hoje eu tenho uma satisfação enorme de falar deste autor incrível aqui, Franz Kafka, em especial deste livro, O Processo. Antes de falar mais precisamente aqui do livro, gostaria de lembrar que Franz Kafka, nascido na República Tcheca, em Praga, no ano de 1883, é tido como um dos maiores escritores da língua alemã. A época em que Franz Kafka nasceu, final do século XIX, a República Tcheca tinha como língua oficial, né, o alemão. Então, essa é a língua mater do Franz Kafka, que viveu pouco tempo. Na verdade, ele viveu 41 anos, ele faleceu em 1924. Franz Kafka era formado em Direito, né, pela Universidade de Praga, oportunidade em que ele conheceu o seu grande amigo e biógrafo Max Brod. Embora tenha se formado em Direito, acabou por não exercer plenamente a advocacia, trabalhando inclusive com seguros e se dedicando aos escritos. Teve uma vida muito, mas muito difícil, Franz Kafka. Em especial, falando deste livro, O Processo, vale destacar que o processo ele não foi publicado em vida do Kafka, porque poucos livros do Kafka foram publicados em vida. Entretanto, ele deixou muitos escritos. Já doente, ele deixou muitos escritos a cargo do seu amigo Max Brod, com a orientação de que, quando ele viesse a falecer, que o Max Brod se livrasse de tudo, queimasse todos os escritos, fez o Max Brod prometer para ele que não iria levar aquilo adiante. Porém, o Max Brod, para a felicidade de todos nós, né, para a literatura, para o bem da literatura, acabou publicando muitos escritos, dentre eles O Processo. Na minha opinião, até quando o Kafka, que também tem esse lado bastante contraditório, pede para Max Brod não seguir com aquilo, na verdade ele está fazendo um apelo para que siga com aquilo, porque se realmente ele quisesse que aquilo tudo fosse eliminado, ele mesmo teria eliminado, né? Mas fato é que o processo, então, ele é publicado pós-mortem do Kafka, e ele é organizado pelo Max Brod, porque, na verdade, ele não segue uma sequência de capítulos. Quem organizou tudo isso foi o Max Brod. E, em alguns momentos, a gente até percebe que está faltando algo, tem alguns saltos, né, ali que se dão, né, numa temporalidade um pouco complicada aqui no livro, mas isso, de qualquer forma, não tira a qualidade, que é realmente uma obra-prima. Certamente, vocês já ouviram falar que algum processo é kafkiano. Já ouviram essa expressão? Nossa, mas isso é kafkiano, né? Porque o Kafka ele tem uma linguagem toda particular, né? Ele criou um universo, né, um realismo mágico, notadamente no livro A Metamorfose, mas também no Processo e em tantos outros livros que ele deixou, com sempre a marca do humor, né, às vezes grotesco, em outras tantas vezes irônico, mas, segundo os literatos, sempre de uma forma muito séria, muito verdadeira.
esse humor que ele traz nos livros é sempre muito sério e muito verdadeiro. E o Kafka, então, é conhecido como o escritor que faz aquelas perguntas que não têm resposta. E esse é o universo do Kafka, né? Então, quando você ouve falar de alguma coisa kafkiana, ou um processo kafkiano, pode ter certeza que tem a ver com esta obra-prima. Por quê? Quando você lê esse livro, e esse livro, olha, eu indico para vocês, ele não é tão elástico. Nessa edição, por exemplo, nós encontramos aqui menos de 300 páginas, né? A editora de bolso, que a gente compra em bancas de jornal, inclusive, não custa muito caro isso, né? E é uma obra-prima, vale muito a pena. E quando você lê o livro, pelo menos a minha impressão, né, o que eu fico quando leio, não só esse livro do Kafka, mas outros, eu fico agoniado. O universo do Kafka nos traz ali uma sensação sufocante. O processo é sufocante, mas é magnânimo. Você se prende ao processo, você quer, né, entrar naquele universo também e tentar entender como funciona. Né? Só para entender, o personagem principal aqui do livro chama Joseph K. Né? Joseph e o sobrenome, então, K. Ponto, né? Alguns dizem que seria o próprio Kafka, quando ele coloca o K ali, mas na verdade acho que é um personagem que é um misto de muitas e muitas pessoas. E o Joseph K. É um jovem bem-sucedido, um jovem que trabalha num banco, né? E que ele acorda numa manhã de domingo e ele acorda sendo preso, não é? Ele mora numa pensão, então ele aluga ali um quarto e quando ele abre os olhos tem várias pessoas dentro do seu quarto dando ordem de prisão para ele. E o livro já começa dando o tom de como as coisas funcionariam mais à frente, né? Ele começa com uma frase impactante. Então, olha o comecinho do livro. Ele diz assim, ó, alguém devia ter caluniado Joseph K., pois, sem que tivesse feito mal algum, ele foi detido certa manhã. Então, logo de cara, se percebe que ele é absolutamente inocente, não é? E alguém deve ter falado alguma coisa para ele, ou alguma coisa aconteceu nesse sentido, e ele, então, já acorda sendo preso. Bom, na verdade, ele não é levado para um presídio, não é? Ele acorda, ele questiona o que está acontecendo, qual é a acusação, se tem algum papel, algum documento que faça entender ele o que está acontecendo ali, e as pessoas que estão ali, os policiais, entre aspas, que estão ali, porque na verdade a gente nem tem a certeza se são policiais, se são agentes penitenciários, o que são aquelas pessoas. Mas, enfim, eles dizem que não podem dar informações, que eles não estão autorizados a dar informações, tal, sempre tratando com muita ironia aquela situação. E, dadas as características do Joseph K., possibilitam que ele aguarde todo o processo em liberdade. Então, deixam ele ficar ali em liberdade. Né? Mas não dão indicativos, diz que ele saberá, né? Ele será informado, no futuro isso vai acontecer. E aí, no meio da semana, ele recebe uma ligação no telefone dele. Veja, estamos falando do início do século XX. Então, ele recebe uma ligação informando para ele que terá uma audiência de um inquérito que está se iniciando e isso será no próximo domingo. Agora, detalhe: não diz onde é esse tribunal, para quem que ele tem que responder, se ele tem que ir com o advogado, qual é o horário, não fala absolutamente nada sobre isso, né? Inclusive tem um trecho aqui que diz exatamente assim, ó, K foi avisado por telefone que seria realizado um pequeno inquérito sobre o seu caso no domingo seguinte. Foi chamado sua atenção para o fato de que esses inquéritos se seguiriam uns aos outros regularmente, talvez não todas as semanas, mas pelo menos com mais frequência. É,
incrível, né? Então ele é chamado, e aí o que ele faz? Ele vai atrás, ele tenta descobrir onde é esse tribunal, ele conversa com um, conversa com o outro, aí um faz uma indicação, é errado, não é, aí ele vai, acaba numa periferia, e ele encontra ali o livro dá a entender que é uma região ali com prédios residenciais, inclusive, está em prédios residenciais, né? Mas que então ele conversa com uma pessoa, tem criança brincando, que aponta o dedo para lá, tal, ele entra num corredor, e tudo muito sufocante, né? Até então que ele abre uma porta e ele dá de cara com um galpão bastante grande, com pessoas ali, apinhado de gente, uma espécie de assembleia em que está ocorrendo ali os julgamentos, né? Dá a entender que não só o caso do Joseph K., né? Como outros casos que estão se passando ali. E aí, olha só que interessante, né? Logo de cara, um senhor diz aqui, ó, o senhor, uma pessoa se refere a ele, o senhor deveria ter aparecido há 1 hora e 5 minutos, ele disse. Né? E aí o K quis responder alguma coisa, mas não chegou a ter tempo para tanto, pois mal o homem terminara de falar, elevou-se do lado direito da sala um murmúrio geral, as pessoas comentando ali, todos muito interessados naquela situação. Né? Mais à frente, o Joseph K. diz, ó, se cheguei atrasado, o que importa é que estou aqui agora. E aí aplausos de aprovação, mais uma vez do lado direito da sala, se seguiram, né? E assim vai um diálogo muito louco em que ele tenta percorrer o que está se passando, ele tem algumas argumentações, etc., né? Mas fato é que não se conclui nada naquele dia. Posteriormente, o Joseph K., durante a semana, ele vai voltar naquele lugar para tentar entender, encontra o lugar totalmente vazio, uma moça que trabalha ali, que também é moradora e que faz serviços gerais ali, o atende. No meio de tudo isso, a moça tem um aspecto de sedução também, sempre envolvendo o Joseph K., ele quer ter acesso aos processos, ele quer entender, ele não consegue. Aí ele, durante as semanas que vão se passando, ele é orientado no trabalho dele, de repente chega alguém para ele e fala assim, ó, você precisa contratar um advogado. Né? Isso é muito sério, você precisa ir atrás. Não, mas eu não fiz nada, tá? Não, mas você precisa, tem aqui uma indicação desse advogado, tal, que é experiente nessas questões de tribunais. E ele então vai buscar esse advogado, e aí, também numa atmosfera absolutamente louca, ele vai encontrar esse advogado na casa do advogado, o advogado está doente, o advogado está acamado, a empregada o recebe, direciona ele para o quarto do advogado, ele começa um diálogo com o advogado falando de como aquilo é importante, até sugerindo de alguma maneira algum tipo de corrupção para resolver a situação ali, mas enfim, vai conversando, conversando, e aí, de repente, o Joseph K. percebe que naquele quarto não estava só ele e o advogado, tinha uma outra pessoa também, enigmática, mas no canto, no escuro. Então, esses são os ambientes que vai se transcorrendo todo o livro. Né? Sempre se a gente conseguir entender exatamente o que está se passando, com alguns indicativos, com pessoas enigmáticas, com pessoas influentes ou não, né? Há um trecho muito filosófico, muito poético, em que o Joseph K. encontra com uma pessoa numa igreja, né? Então ele conversa com essa pessoa, eles falam sobre assuntos gerais, né? Alguns assuntos filosóficos, muito interessante. Bom, de qualquer maneira, eu não vou contar o final do livro, né, do grande livro, e que, fica a dica, já entrou em filme. Tem um filme muito antigo, né, que você encontra no YouTube, gratuitamente, bem antigo, baseado nessa obra, O Processo, então você consegue também assistir a esse filme. Consequentemente, o livro. Mas, assim, a gente passa a entender, né, porque esse livro acaba tendo uma modernidade gigantesca
nós que atuamos na área criminal, nós que enfrentamos processos, inquéritos, não é? Em defesa dos nossos clientes, muitas vezes nos deparamos com verdadeiros processos kafkianos, que não dá sequer para entender o porquê daquelas acusações, né? E o nível de agonia que o Joseph K. passa, muitos dos nossos clientes passam também, porque, como eu já tive a oportunidade de falar, o processo penal é sempre muito aflitivo, né? E aquele que está envolvido no processo penal passa por uma aflição sem tamanho. Então fica aí a dica. O processo Franz Kafka. Não percam a oportunidade de ler esse livro. Se você gostou da nossa resenha, deixe um like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e acione o sininho para receber novas notificações. Comente o que você acha do livro. Já leu o livro? Você já leu outras obras de Kafka? Você já passou por algum processo kafkiano, não é? O que você pensa sobre esse universo? Compartilhe com seus amigos, a sua opinião é muito importante. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.